O bloco dos empates está passando na Avenida Quartas de Final do Carnaval Goianão 2025, dessa vez protagonizados por Craque de Catalão e Goiás. O Craque recebeu o Goiás em casa e não conseguiu marcar, ficando no 0 a 0 contra o Esmeraldino. Um jogo onde teve muita coisa, mas tipo muita coisa mesmo. Apesar do jogo não ter tido gols, mas tem tanta coisa pra se comentar que eu tenho até medo de esquecer algumas. Vou tentar trazer todas as informações, todas as análises, vou comentar as polêmicas dos dois lances de pênaltis a favor do Craque, o gol anulado do Goiás. Tudo isso vamos falar aqui no vídeo depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que tocam com a bola na mão dentro da área. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Deixe seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal e marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Também peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores também recebam essa análise, assim como você. Sem mais delongas, escalações na tela. Falando do time da casa, o Craque fez uma campanha de recuperação na primeira fase do Goianão, assim, fantástica. Ganhou um jogo depois de mais ou menos 6 jogos sem vitórias, vindo de muitos empates. E quando ganhou, mandou seu técnico embora, contratando o Luan, que hoje é o treinador do Craque de Catalão, do Leão. E nisso, depois dessa troca, o Craque teve uma sequência de bons resultados que fizeram com que o time terminasse na 5ª colocação do Goianão, atrás apenas dos times da capital, com exceção do Goiânia, né? Atrás de Goiás, Atlético e Vila, e do Anápolis, que é a sensação e líder do Goianão. Uma recuperação, assim, fantástica, que traz uma confiança, que é uma coisa que tá faltando no Esmeraldino. Goiás vem de resultados adversos no Goianão, por mais que tenha ido bem na Copa Verde, mas aqui no estadual, capenga. Muitos empates, até algumas derrotas em clássicos, resultados muito ruins que colocaram em xeque o time e o técnico. E aí, vamos lá, o Craque vem a campo com um time que vem sendo titular. O Craque veio com uma frente bem avançada, um 4-3-3, no estilo que vem sendo feito pelo técnico Luan, com o Manaus, o Rafael e o Iago à frente. No meio, você tinha ali um time basicamente demográfico, né? Você tinha um Potiguar, você tinha um Alemão, você tinha um Pará, você tinha um Manaus. Só jogadores espalhados pelo Brasil. E pelo que eu sei, eles nem são exatamente desses lugares cujos nomes se referem, mas beleza, é divertido, faz parte do folclore do futebol brasileiro, né? E recebendo o Goiás, que vem com um meio de campo pesado e lento, tá? Que seria o Gonzalo Freitas, primeiro volante, o Juninho, o Gava e o Vitinho, num 4-4-2. E na frente, o Wesley Garcia finalmente jogando como um segundo atacante, que é uma das posições que ele faz, ele não é meia. E na frente, o Barceló. Primeira coisa, esse meio de campo do Goiás, ele é bom? Ele é um meio de campo de escalação, uma escalação boa? Na teoria, talvez. Porque você tem Juninho, Gava e Vitinho. Juninho e Gava são jogadores de meio, não são o Juninho é um segundo volante, mas ele atua quase como meia. O Gava é um meia, ele não é um segundo volante. E tem o Vitinho, que é um outro meia, só que com velocidade, que cai pelas pontas. Então, teoricamente, é pro time estar muito bem. Só que o que aconteceu nesse jogo? O Craque veio com uma proposta de propor o jogo, tá? Ele não ficou no recuado, entregando a bola pro Goiás e esperando para jogar no contra-ataque. Muito longe disso, mas tipo muito. O Craque começou o jogo com a bola nos pés e assim ficou quase o jogo inteiro. Pelo menos no primeiro tempo, né? E teve algumas chances importantes, como por exemplo uma chegada pela esquerda, num passe sensacional, que encontrou o jogador do Craque chegando de frente pro Tadeu, e na finalização o Tadeu fez uma defesaça incrível, defesa típica do Tadeu. Só que o lance já estava impedido, e corretamente impedido, tá? Mas foi uma chegada muito, mas muito perigosa do Craque. O que mostrava a dinâmica do time da casa, que não estava esperando o adversário propor jogo. E com isso pegou muito de surpresa o Goiás. Porque com essa escalação, a ideia do Jair era propor o jogo. Ficar com a bola nos pés e tocando gradativamente, cadenciando a partida, tentando achar os espaços. Só que quando o Goiás pegava a bola, a defesa do Craque subia toda e marcava a saída de bola, resultando no que a gente já tem visto há muito tempo. Quem armava o time era o Tadeu. Toda hora que a bola estava com o Tadeu, era ele que buscava um lançamento, um passe, e sempre, absolutamente sempre,
do lado esquerdo, ou pro Lovati ou pro Wesley Garcia, que na falta de um meia pra passar a bola pra ele vinha buscar a bola do lado esquerdo. E aí muita gente reclamou, muita gente criticou o desempenho do Wesley Garcia. Só que observa como é que o time do craque tava jogando. Eu não posso colocar toda a responsabilidade do jogo apagado do Wesley nele mesmo, porque o esquema do craque quebrou as pernas do Wesley Garcia. Toda hora que ele recebia a bola, e ele era de fato o jogador mais perigoso do Goiás, toda hora que ele recebia a bola, tinha 3 ou 4 jogadores do craque fazendo a marcação. 2 na marcação direta e mais 2 na cobertura, muitas vezes. E isso resultava no Wesley Garcia completamente encaixotado. Ele não ia conseguir jogar. E aí vamos lá, o Juninho muito lento, não apoiando o William Lepo pelo lado direito, que estava completamente isolado. O Gava totalmente perdido no jogo, não se encontrou nem para voltar e buscar o jogo na defesa, muito menos para participar no campo ofensivo, totalmente apagado. Pra ser sincero, eu tinha até esquecido que ele estava em campo durante o primeiro tempo, de tão mal que ele foi. O Vitinho pouca bola recebeu e quando recebeu mais se livrou dela do que fez alguma coisa. E o Lepo só teve um chute cruzado do lado direito numa bola rebatida ali, num bate-rebate na entrada da área. No primeiro tempo, o Goiás não jogou. Não jogou, tá? E assim, muito, mas muito mérito do craque. Uma excelente postura do time da casa. Na marcação, na saída de bola, na tentativa de armar as jogadas. Eu senti o craque um pouco afobado, tá? Nas jogadas ofensivas. Ele poderia triangular mais a bola, tocar mais, ser mais coletivo no último lance ali, no último terço do jogo, mas ele tava se afobando, chutava de fora da área, tentava o drible quando não deveria, essas coisas. O que já se espera, é natural. Quando você tá dominando um time como o Goiás e você tem a bola nos pés, você quer resolver. E o craque tentava isso. Só que poderia ter tido mais cuidado. E aí talvez tivesse levado até mais perigos ao Tadeu do que apenas aquele chute que ele fez à defesa na jogada impedida. Só que aí, vamos lá. Primeiro lance, tá? Primeiro lance, uma bola rebatida dentro da área que é chutada e, se não me engano, a bola bate no braço do Lovati, dentro da área. Essa bola que bate no braço, ela vem de um chute do jogador de defesa. Eu acho que foi o Gonzalo que chutou. Posso estar me confundindo os jogadores, mas um jogador do Goiás chuta e a bola bate no braço do companheiro dentro da área. Obviamente, torcida e comissão técnica do craque cobraram muito o pênalti do juiz. Mas ontem, se você assistiu o vídeo que eu fiz sobre o Atlético ontem, vocês viram que eu esculhambei a arbitragem, porque eu achei completamente incorreta aquela marcação de cartão amarelo num lance onde o jogador deliberadamente toca a mão da bola e evita o gol. Hoje eu não posso criticar o árbitro, porque infelizmente pro craque de Catalão e pro torcedor, o árbitro tá certo. Tá? E assim, não vou ficar em cima do muro, vocês sabem muito bem, eu sou muito direto e você pode discordar completamente nos comentários. Mas, na regra da IFAB, é bem claro, quando há um chute do time que é o defensor e esse chute acaba tocando na mão de um dos jogadores da equipe defensora dentro da área, por ser um caso acidental e um efeito surpresa, esse lance não pode ser marcado, não é infração. Então o árbitro, nesse caso, acertou, não há o que se dizer, tá? Mesmo com a falta do pênalti, o craque era muito superior. E ele era o time que estava mais próximo de fazer o gol do que o Goiás no primeiro tempo. No segundo tempo, começaram os erros principais do Jair. Porque a escalação, a gente entende, o time adversário se preparou muito bem e conseguiu surpreender o time visitante. Só que quando você vai pro intervalo, você tenta organizar seu time. Teoricamente, o Jair até fez isso e mostrou no começo do segundo tempo. A mudança com a entrada do Arthur Kaique como um meia atacante, ele não entrou como um centroavante, ele entrando como um falso 9 no lugar do Barceló, que praticamente não jogou o primeiro tempo, já mostrou o funcionamento disso logo nos primeiros minutos, onde o Kaique recebe uma bola muito bem passada, e aí ele sai de frente pro goleiro do craque, o Clériston, e nisso ele finaliza e faz o primeiro gol da partida, 1-0 pro Goiás com menos de 5 minutos do primeiro tempo. Só que o lance estava impedido. Esse impedimento foi muito criticado pela torcida do Goiás, muito reclamado, tá? E assim, vamos lá, tava impedido, não teve linha sendo traçada pelo VAR, não teve aquela tecnologia que a gente tá habituado. Simplesmente o VAR analisou visualmente o que ele acreditou e deu a marcação. Eu não conseguiria cravar que o jogador do Goiás estava à frente do defensor do craque, que está mais próximo dele, tá? É a impressão que se dá. E aí eu tô deixando a imagem aqui na tela pra vocês. Cara,
muito difícil cravar isso. Dada a regra atual do futebol, deveria, na falta de uma imagem mais precisa, mais exata, que cravasse a decisão de campo tinha que ser levada em consideração. Em campo, o árbitro já deu o impedimento, tá? Sendo assim, seguiu-se a regra que foi mantida a decisão de campo, que foi o impedimento, tá? Pode ser que tenha sido errado, se fosse traçada uma linha ali e tal, talvez, mas o juiz seguiu a sua própria determinação, e sendo assim, o VAR não chamou pra analisar, e aí nisso o Goiás não teve seu gol validado. Ficou ainda no 0 a 0. Mas no começo do segundo tempo, o Goiás estava melhor na partida, inclusive porque a entrada do Arthur Kaique e o avanço dos volantes, o Juninho e o Gava mais próximos da área do craque, deram dinâmica pro time. Só que pouco tempo depois que o Goiás começa a se encaixar em campo, quando o craque se adapta ao Goiás e leva um pouco de perigo, o Jair toma as decisões mais incorretas que ele poderia. Ele tira o Wesley Garcia e ele coloca o Zé Hugo. E nisso que ele tira o Wesley Garcia, ele quebra a possibilidade de finalmente o Wesley Garcia jogar. Porque no segundo tempo, com o posicionamento mais avançado do Goiás e com mais peças no campo ofensivo, o Wesley Garcia teria espaço. E mesmo que tivesse uma marcação pressão, como foi no primeiro tempo, o Wesley Garcia deixaria espaços para outros jogadores ficarem livres de marcação. Na hora que ele tira o Wesley Garcia, ele quebra isso, porque o craque volta a fazer pressão 1 contra 1, no mano a mano. E isso tira a possibilidade do Goiás ter espaços para trabalhar a bola. Resultado é que o Goiás ficou novamente previsível. A mexida foi muito ruim, tá? E eu vou falar mais dela um pouquinho mais pra frente. Porque o jogo seguiu, o craque se adaptou ao Goiás, às mudanças, o Goiás mexeu e piorou do começo do segundo tempo para metade. Ele piorou, ele tinha começado muito bem, e aí as mudanças atrapalharam. E aí o craque tem mais um lance onde o jogador do Goiás finaliza não, aliás, tira, né? Tenta tirar a bola da área e a bola pega no braço do seu companheiro dentro da área. Mais uma vez, o lance extremamente parecido com o que foi o primeiro tempo. Um pouco mais lenta a bola, um pouco mais ostensiva a abertura do braço do jogador do Goiás, mas outro lance de absoluto acidente, tá? Não houve a abertura deliberada do jogador do Goiás para tocar a mão na bola. Mais uma vez, a torcida, a comissão técnica do GRAC ficou uma arara, gritaram e reclamaram pra caramba, e o juiz, mais uma vez, corretamente, não marcou o pênalti. E aí, obviamente, todo mundo ficou possesso, torcida, comissão técnica, torcedor gritando, chamando o juiz de ladrão, como é de costume. E aí, o juizão teve a atitude mais correta que ele poderia ter tido nesse jogo. Ele foi na beira do campo falar com a comissão técnica do craque e explicar as duas marcações. Levou algum minutinho ali, mas fez o correto, fez o básico. Ele foi transparente. E assim, eu reclamo muito da arbitragem, mas eu também vou elogiar quando eu vejo a coisa certa. E hoje, o juiz que apitou esse jogo, eu não lembro o nome, mas eu vou colocar aqui pra vocês, o juiz foi absoluto perfeito nesses lances, tá? Pelo menos nesses lances, tanto na sua marcação como na sua atitude, que é o que mais importa muitas vezes, tá? É o juiz ter a atitude de assumir a marcação que ele fez e até mesmo para esclarecer a quem assiste e quem tá em campo. Quem assiste vai ter que levar em consideração o que foi explicado na transmissão, mas em campo, as comissões técnicas, principalmente a do craque, ficaram bem esclarecidas, pelo menos naquele momento. Se ficaram convencidas ou não, são outros 500. Se a torcida do craque ficou satisfeita com isso ou não, também são outros 500, tá? Mas o juiz tomou a postura dele correta. E aí, claro, se você discordar disso, obviamente, pode deixar nos comentários. Mas até então, 2 lances que foram reclamados, mas de fato não foram pênaltis. Pelo menos na minha opinião, e na opinião da arbitragem também. E nessa do craque ter esses lances no segundo tempo, ele melhorou, pressionou, teve alguns chutes que o Tadeu fez boas defesas, e o Goiás simplesmente apagou-se novamente em campo. E pra piorar, os jogadores começaram a tomar cartões amarelos, e o Jair, cara, ele tira o Zé Hugo, que entrou no segundo tempo, ele tira o Zé Hugo com a justificativa dele ter tomado cartão. E aí logo depois o Danilo, que entrou no segundo tempo, também tomou cartão. Aí eu fico, cara, não faz o menor sentido. Goiás só estava desarrumado, desorganizado, bagunçado em campo, e o craque estava confiante. E pra piorar, o Goiás
não demonstrava nenhuma confiança com a bola nos pés. As mudanças não ajudaram, o time não conseguiu jogar o segundo tempo, e se teve um time nesse jogo que talvez merecesse a vitória, esse time foi o Craque, que teve chances reais de fazer o seu gol. O Goiás teve também, principalmente no começo do segundo tempo, né? Mas foram poucas e foram tímidas. Chances que a gente espera que, por exemplo, sejam muito maiores com o elenco que o Goiás tem, com o técnico que ele tem à beira do campo, com o investimento que o Goiás fez pra temporada. E isso não se traduz dentro de campo, cara. E o torcedor tá ficando cada vez mais com raiva, cada vez mais frustrado, desanimado, preocupado com o restante da temporada. O jogo de volta não traz nenhuma confiança pro torcedor do Goiás, que é um jogo na Serrinha, onde o Goiás não tem feito bons jogos. Já do lado do Craque, esse empate é muito positivo. Ah, poderia ter ganhado em casa, beleza. Mas pro Craque fica a mesma máxima, por exemplo, do que eu falei de ontem do Inhumas. O Craque pode jogar na Serrinha fechado por uma bola, ou então até mesmo pode propor o jogo como foi hoje, mas eles têm a vantagem da confiança. Se conseguirem segurar o Goiás por um determinado tempo no primeiro tempo, ou levar um 0-0 pro intervalo, cara, isso pode balançar muito o time esmeraldino jogando na Serrinha. Então pro Craque o empate não chega a ser um resultado ruim, só poderia ser melhor, porque o Craque teve chances reais de talvez ter um resultado mais positivo. Fica uma preocupação imensa pro torcedor do Goiás, vendo o futebol que ele vem executando, principalmente o que foi no primeiro tempo, né? E também fica uma preocupação pelo jogo decisivo ser mais uma vez na Serrinha. Palco de momentos muito ruins pro Esmeraldino nos últimos jogos, né? Os jogos importantes que o Goiás tem feito. Mas e aí? O que você achou desse empate? O que você achou desse jogo? O que você tá achando do Jair e das mudanças que ele faz? Você torcedor do Craque, o que você achou do trabalho feito pelo Luan, da apresentação do seu time em campo? Quero saber a opinião de vocês, deixa aí nos comentários. Quero ler todas e responder todas, coloca aí nos comentários que eu quero saber. Se inscreve no canal, deixe seu like se você gostou desse vídeo, marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E também peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores de Goiás, Craque e de outros times recebam essa análise assim como você. Considere entrar no grupo de membros que mais cresce nessa internet, o grupo de futebol mais democrático e demográfico dessa internet, parece até o time do Craque, é o Gader Futebol Clube. Você se torna membro a partir de R$ 1,99 e aí você entra no grupo do WhatsApp. Lá nós temos um grupo de futebol, onde temos notícias 24 horas por dia, tanto de futebol quanto de outros assuntos, mas principalmente futebol. E também temos, obviamente por ser um grupo de futebol, temos memes, figurinhas, piadas, zoeira que faz parte do nosso ambiente, mas tudo dentro do âmbito esportivo, nada no pessoal, moderado corretamente, apesar de que não precisa, porque a galera lá é muito educada, muito inteligente, inclusive são membros especializados em futebol para conversar com você. Tem também conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e comentaristas do YouTube para conversar lá com você, inclusive eu. Tudo isso a partir de R$ 1,99 e você ainda me ajuda a continuar fazendo esses vídeos. Beleza? Vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.